Conversar com o gerente do Banco Planorte, aqui de Canoinhas, o Nivaldo Brey Júnior. Você que está aí perto do rádio, levanta o volume porque a informação é importante. Informação importante para você neste momento, quando são 11 horas e 36 minutos. Bem, amigos, é hora de informação do nosso programa. Eu quero dar as boas-vindas aqui no programa, nesse momento ao vivo, para todo o Brasil, para todo mundo, pelas redes de computador. A nossa entrevista com Nivaldo Brey Júnior, gerente executivo do Banco Planorte. Nosso assunto em pauta hoje é o microcrédito, é o empréstimo sem juro de verdade, juro zero. Inicialmente, antes de qualquer assunto, gostaríamos de agradecer a sua vinda ao programa, trazer essas importantes informações. Seja bem-vindo e receba o nosso bom dia. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Nascimento. Bom dia, ouvintes da Rádio Nativa FM. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estar aqui nessa tão importante rádio aqui, que auxilia tanto a comunidade aqui de Canoinhas e região. Nivaldo, nós vivemos, evidentemente, uma situação atípica em todo o Brasil, em todo o mundo, que é essa pandemia do coronavírus. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Mas antes, eu quero saber, e o povo que está nos ouvindo, o que é o Banco do Planalto Norte. Bem, o Planorte, nós somos uma ONG, uma organização não governamental, que em 2002 conseguiu o título, junto ao Ministério da Justiça, de OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Para a comunidade entender um pouquinho mais, nós somos uma entidade do terceiro setor. Terceiro setor. O que é o terceiro setor? Nós temos o primeiro setor, que é o governo, o segundo setor, que é a iniciativa privada, e o terceiro setor são entidades que estão para auxiliar tanto o governo quanto a iniciativa privada naquilo que a comunidade necessita. E quando nós iniciamos os trabalhos em 2000, quando nasceu o Banco do Planalto Norte, que completamos agora 20 anos, ele nasceu da união de esforços de organismos e entidades do primeiro e do segundo setor para auxiliar ao empreendedorismo, porque naquela oportunidade os empreendedores eles tinham pouco acesso ao crédito. E aí, com a união de esforços de entidades como o Badesc, BNDES, Sebrae, FACISC, aqui mais diretamente em Canoinhas, Associação Comercial de Canoinhas, FSDL, enfim, diversas entidades de desenvolvimento criaram iniciativas para apoiar o empreendedorismo através do microcrédito produtivo e orientado. Hoje nós temos diversas entidades do terceiro setor, mas focada ao desenvolvimento através de geração de emprego e renda, através de microcréditos. O Banco do Planalto Norte se constitui como a primeira e única instituição que atua aqui no Planalto Norte de Santa Catarina para auxiliar ao empreendedorismo. Então, o Planorte ele é genuinamente aqui da região do Planalto Norte. Atendemos também o sul do Paraná por uma demanda espontânea, mas o grande objetivo é auxiliar na geração de emprego aqui da região. Para você ter uma ideia, Nascimento, nós temos a sede que fica aqui na Rua Vidal Ramos 725, em Canoinhas, mas temos postos avançados também em São Bento do Sul, postos avançados em Mafra, Porto União da Vitória, ali na região sul do Paraná e norte de Santa Catarina, e atendemos também através de parcerias com associações comerciais e CDLs, toda a região. Por exemplo, hoje eu tenho agente de crédito em Monte Castelo, eu tenho agente de crédito em Papanduva, atendendo Itaiópolis, Rio Negrinho, enfim, toda a região é atendida pelo microcrédito e tem esse apoio voltado ao empreendedorismo através do Banco do Planalto Norte. Eu sempre digo que o terceiro setor, onde o Banco do Planalto Norte está inserido, é uma política pública de geração de emprego e renda, sem assistencialismo e sem paternalismo, né? Nós incentivamos o empreendedorismo, mas através da força de trabalho dos empreendedores locais. Muito bem, Nivaldo. E quais são os objetivos do Planalto Norte para a população? Bem, o principal objetivo, desde muito cedo, o objetivo do Banco do Planalto Norte, né? Planorte, como carinhosamente é conhecido aqui na sociedade canoinhense e região, é a concessão de microcrédito por modelo alternativo. Nós estamos fora do sistema tradicional de crédito, por isso que chama-se alternativo o microcrédito, visando a criação, o crescimento e consolidação de micro e pequenos empreendimentos, podendo eles ser formais ou informais,
buscando efetivamente a melhoria de renda dessas pessoas, o alto emprego desses empreendedores e outros empregos que eles podem gerar, como eu falei anteriormente, sem assistencialismo e sem paternalismo. Através do esforço, da força de trabalho de cada um vai melhorando a sua qualidade de vida. Eu sempre digo que o microcrédito traz a dignidade às pessoas, porque através do que eles produzem, através do que eles fazem, eles geram ali o seu sustento, o sustento da sua família e de tantos outros pessoas que são os empregos diretos e indiretos que são mantidos através do microcrédito. Lembra quando começamos o bate-papo, né, Nascimento? Eu comentei que lá no ano 2000, quando iniciou o Planorte, os pequenos não tinham muito acesso ao crédito. E com o microcrédito foi sanado isso, porque você dá alternativas para empreendedores como donos de pequenas padarias, sacoleiras, artesãs, marceneiros, mini-mercados, né, pedreiros, oficinas mecânicas, enfim, comércio em geral, serviços em geral, indústria em geral, eles poderão ter acesso. Porque o grande diferencial que nós temos é o atendimento direto ao empreendedor. Os nossos agentes de crédito, eles vão até onde o empreendedor está trabalhando, onde ele tem o seu estabelecimento comercial, industrial e prestação de serviço, o agente de crédito vai lá, entende a real necessidade e a real situação desse empreendedor e traz o microcrédito para ele como uma ferramenta de desenvolvimento. E eu falei também, criação. Hoje o sistema tradicional não apoia muito as iniciativas, em função do risco, né? Até nós entendemos, mas o Banco do Planalto Norte acredita que se você não apoia esses pequenos empreendedores que estão iniciando um pequeno negócio, obviamente que esses vão ficar pelo meio do caminho. E através do crédito que nós concedemos para eles e também através das orientações que nós prestamos a eles, nós conseguimos fazer toda a diferença dentro da comunidade, Nascimento. E quais, Nivaldo, são as ações do Banco Planalto Norte? Bem, nesse momento, eu até digo que é um momento único que a sociedade está vivendo. Nós nunca tínhamos passado por um momento como esse, que é da pandemia do Covid-19. Então, nós temos que aprender a lidar com isso e conviver com isso enquanto não há uma cura, não há uma vacina para combater o Covid-19. E os empreendedores, eles ficaram um pouco à margem daquilo que estava acontecendo, até pela, muitas vezes, a falta de conhecimento, né, de notícias claras, transparentes, gerou aquela incerteza. Ficamos confinados, ficamos isolados socialmente por algum tempo. O comércio praticamente ficou 28 dias fechados aqui em Santa Catarina. Então, isso gerou uma série de problemas. E aí, o microcrédito, uma instituição social como o Banco do Planalto Norte, que está aí para ajudar os empreendedores, o que nós poderíamos fazer para ajudar nesse momento? Aí, nós lançamos algumas ações de apoio a esses empreendedores. Posso destacar para você, em primeiro lugar, o programa Juro Zero. O programa Juro Zero é uma parceria que nós temos com o SEBRAE, com o BADESC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Sustentável de Santa Catarina, para apoiar os MEIs, os microempreendedores individuais. Eles têm que estar registrados como os MEI. O programa, na verdade, Nascimento, ele já existe desde 2011 e foi ampliado nesse momento de pandemia. Até então, o programa beneficiava os MEIs até R$3.000. Com a necessidade agora, foi ampliado para até R$5.000. E nesse programa é muito interessante porque nós trabalhamos também a questão da educação financeira, ou seja, como liberamos até R$5.000, depende muito da capacidade de pagamento de cada empreendedor, de cada negócio, né? Às vezes pode ser liberado 3, liberado 4, enfim, cada caso tem uma situação diferenciada. Mas falava da educação financeira. Por exemplo, se for liberado para o MEI R$5.000 e ele pagar as 7 primeiras parcelas em dia, o governo do estado, o BADESC, enfim, pagará a 8ª, que é referente aos juros. E ele não paga nada, ele simplesmente vai devolver aquilo que ele pegou, os R$5.000. Porque as 7 primeiras parcelas somam R$5.000. E a 8ª, ele tem esse grande benefício. Nós julgamos como isso, Nascimento, uma grande ajuda. Porque os MEIs, você sabe, tem a questão do faturamento, são pequenos negócios, são pessoas
que muitas vezes pode ter no máximo um funcionário e tal, e esses R$5.000 acaba fazendo muita diferença para ele, porque ele pode sanar algum problema que ele tem aí de fluxo de caixa, por exemplo, ou comprar uma ferramenta, uma máquina, equipamento, pode fazer isso também. Uma grande ajuda é o programa Juros Zero. Como a segunda ação voltada aos empreendedores, e agora eu falo não só para os MEIs, falo para os microempreendedores, para os pequenos empreendedores, para os informais, para os autônomos. O Banco do Planalto Norte lançou a linha Planorte Emergencial. O próprio nome já diz que é para enfrentamento do Covid-19. Por quê? E essa linha nós podemos liberar até R$21.000. Até R$21.000. Para também compra de máquinas, equipamentos, enfim, insumos, capital de giro. Mas o grande diferencial das linhas tradicionais, Nascimento, que ele iniciará o pagamento da primeira parcela só daqui 90 dias. Só daqui 90 dias ele paga. E com isso ele pode ter um fôlego no fluxo de caixa, no seu capital de giro, enfim, equilibrar as suas contas. Então, o Planorte Emergencial ele poderá pagar até 24 vezes, sendo que a primeira parcela ele vai pagar só daqui a 90 dias. Acreditamos que é uma grande ajuda ao empreendedor. A terceira ação que nós temos dentro do microcrédito para apoiar todos os empreendedores da região é um fundo garantidor, porque muitas vezes os empreendedores eles têm dificuldade de conseguir um fiador para suas operações. E nós temos em Santa Catarina, e é uma parceria que nós temos com diversas CIPs de microcrédito do Estado, o SC Garantias. É uma sociedade garantidora de crédito que viabiliza o empréstimo para o micro e pequeno empreendedor sem aval. A SC Garantias presta esse aval e facilita muito a vida desse empreendedor. Então, essa seria uma terceira ação que nós temos ali para apoiar o empreendedorismo. A quarta ação, você sabe, Nascimento, que nós temos uma carteira grande de clientes em toda a região e muitos tiveram dificuldades. Eu já visto que o comércio, a indústria ficou parada um tempo. E aí o que acontece? Nós estamos estudando caso a caso, vendo qual que é a real necessidade do empreendedor, e teve casos, não foram poucos, que nós até prorrogamos o pagamento das parcelas, congelamos as parcelas e ele voltará a pagar daqui 60, 70, 80 dias. Reforço para a população e para os empreendedores que avaliamos a situação, porque tem atividades nesse momento, né, Nascimento, que estão tendo um bom resultado. Algumas. Então, essa talvez não seja interessante prorrogar, mas naquelas que ocorra uma necessidade, nós estamos avaliando caso a caso, conversando com os empreendedores, nosso agente de crédito está indo até esses empreendimentos, avaliando e achando, em consenso, achando a melhor saída. Uma outra ação também, né, nós sabemos, até pela finalidade do programa de microcrédito do Banco do Planalto Norte, que nós temos uma ligação muito estreita com os empreendedores. Muitos deles só dependem do Banco do Planalto Norte ou só dependem do microcrédito. Então, o que acontece? Nós estamos indo até eles, verificando, né, fazendo o levantamento socioeconômico, verificando a real situação, fazendo uma análise e estamos flexibilizando algumas ações. Cadastro, por exemplo, né? Na liberação, facilitando um pouquinho mais nesse momento. Nós entendemos que é uma resposta que nós damos para a sociedade, afinal o Planorte nasceu da União de Esforços de Entidades, no nosso objetivo, né? Desde o princípio, o objetivo do Planalto Norte foi auxiliar o empreendedorismo, e não era nesse momento que o Planorte ia se isentar, né? E como nós temos diversas parcerias com CDLs, associações das regiões e sindicatos, patronais e de empregados da região, nós estamos ouvindo a comunidade e os empreendedores e desenvolvendo ações, né, que auxiliam na manutenção do emprego, auxiliam na manutenção da geração de renda dessas pessoas e principalmente na retomada do crescimento econômico, que nós não sabemos quando vamos voltar nos indicadores que nós estávamos há dias atrás ou há meses atrás. Mas o trabalho está sendo desenvolvido dessa forma e acreditamos que é o caminho. É o caminho. Outro detalhe importante, Divaldo, de repente alguém está nos acompanhando, porque hoje quando se fala em empréstimo, uma das grandes preocupações é com relação ao aval
o avalista, enfim. Uhum. Tem alguma restrição nesse sentido? Como é que funciona? O microcrédito, né, como sendo um trabalho de geração de emprego, um trabalho social, ele é bem flexibilizado, a questão do avalista. É um aval dentro da medida do crédito. Por exemplo, se o cidadão toma um empréstimo, a nossa média é em torno de 3.500 por tomador, o avalista que ganha o salário mínimo, ele já é compatível para ser o aval de determinada operação de crédito. E você sabe que o cidadão que tem um salário mínimo, ele é só um aval solidário, é só um aval moral, porque o cara que ganha o salário mínimo, ele tem que sustentar toda a demanda de uma família. E sabe que ele não vai honrar muitas vezes com o pagamento da parcela, caso o tomador principal atrase. Mas aquela história, o aval moral auxilia muitas vezes no pagamento da parcela. Mas como falei anteriormente, além do fiador, nós temos a possibilidade do fundo da aval. Né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar um fiador, um amigo, um parente, enfim, alguém da família para avalizar aquele crédito. Muito embora seja amigo, seja parceiro, mas na hora de avalizar sempre fica um pé atrás. Né, sempre tem esse cuidado, sempre tem cuidado. E preocupado com isso, o sistema de microcrédito criou a SCC Garantias, que é a Sociedade Garantidora de Crédito, que nós temos exclusivamente para o microcrédito. Então, esse fundo da aval exclusivamente serve para os clientes do microcrédito aqui de Santa Catarina, né? E na região que nós atendemos, aonde ele não precisa, muitas vezes, falar com outras pessoas para avalizá-lo, o SCC Garantias pode avalizá-lo. Acreditamos, e isso é uma inovação, existem poucos fundos de avais no Brasil, né? E graças a Deus o Planorte e as organizações de microcrédito do Estado de Santa Catarina tiveram essa preocupação e criaram a SCC Garantias. O senhor Nelson está perguntando os documentos exigidos para fazer esse empréstimo. O seguinte, o microcrédito ele tem como linha mestre a facilidade. São documentos básicos. São documentos para você comprar algo no comércio, ou seja, identidade, CPF, renda e residência. A renda que eu falo, muitas vezes, como um empreendedor, muitas vezes ele pode ser informal ou ser autônomo, ele tem dificuldade de comprovar essa renda, mas o nosso agente de crédito, ele vai até onde ele tem o empreendimento dele e vai lá conversar com ele, verificar, levantar os dados das receitas, das despesas e vai levantar qual que é a real capacidade de pagamento dele. E assim, numa maneira informal, digamos assim, nós chegamos no valor a ser liberado dentro da medida certa para aquele empreendedor. Orlando diz aqui, eu tenho uma MEI, pago aluguel. Isso é impedimento? Não, de forma alguma, Orlando, de forma alguma. O microcrédito, ele está como um suporte para os empreendedores. Né? Nós avaliamos o cadastro da pessoa, com flexibilizações, inclusive, nós avaliamos o negócio da pessoa, a viabilidade do empreendimento. Então, mesmo pagando aluguel, e nós sabemos que a grande realidade dos empreendedores, ele está em imóvel alugado. Isso, para nós, não é empecilho nenhum. Por isso que a relação direta com o empreendedor é fundamental. Por isso que nós vamos até o empreendimento, para conhecer a real necessidade e a realidade. Se você fica esperando só na sede ali do Planorte, o empreendedor vir, o que acontece? Fica uma relação fria, estreita, você cai no sistema tradicional bancário, e o microcrédito não é assim, o microcrédito é uma relação direta, nós vamos até o empreendedor, aí você avalia, não é cadastro analisado simplesmente por uma tela de computador, não, é olho no olho, confiança, é uma relação de confiança. Por isso que eu comentei que muitos empreendedores dependem do microcrédito, dependem do Banco do Planalto Norte para sua sustentação, sua sustentabilidade como um todo, e por isso que nós fazemos questão de ir ao empreendimento, né, Nascimento? Porque ali você vê a real necessidade, você olha nos olhos da pessoa e vê a verdade que ele está falando. Sempre digo que o Planorte, o microcrédito, o sistema como um todo dos bancos do povo que existe aí no Brasil todo, é uma relação de resgate da dignidade das pessoas. O Valdecir trabalha com montagem de imóveis. Ele é microempreendedor. Ele diz, pergunta ao senhor Nivaldo, como ficam as parcelas num valor de 5 mil? De 5 mil. Então, é Valdecir o nome dele, né? Valdecir. Isso, um abraço para ele.
dizer que o Planorte está à disposição, não só dele, de todos os montadores, de toda essa categoria aí, que é muito importante para o setor econômico aqui de Canoinhas e região. R$5.000 em 8 parcelas, ele vai dar R$714 por parcela. Como eu lhe falei, se ele pagar as 7 primeiras parcelas em dia, ele está devolvendo R$5.000, o valor que ele captou junto à instituição. A 8ª parcela ele não paga, ele fica livre dos juros, por isso que chama-se programa Juro Zero. Exatamente. Aí nós temos outras linhas de crédito, né, Nascimento, voltadas também para micro e pequenos empreendedores, que também tem um juro, mas é um juro bem abaixo do mercado, bem abaixo do mercado. Porque a gente sempre comenta assim, né? O empreendedor, ele está lá, não sabe para onde ir, muitas vezes, chama um agente de crédito do Banco Planalto Norte sem compromisso, e eles vão até o empreendimento e passam todas as informações necessárias. Caso ele se sinta mais à vontade, vir até a nossa sede aqui na Rua Vidal Ramos, tranquilamente, também vai ser bem recebido, porque a nossa equipe está efetivamente muito bem preparada para atendê-los, e mais, analisar caso a caso, e a realidade de cada um. Por quê? A costureira tem uma realidade, a oficina mecânica tem uma outra finalidade, tem uma outra realidade, porque né, o mini mercado, o alfaiate, enfim, todas as atividades econômicas e até o perfil dos empreendedores muda muito, né? Às vezes um é mais arrojado, outro é mais cauteloso, outros vendem mais, outro vende menos, outro gasta mais, outro gasta menos. Então, nós fazemos questão de ir até o empreendedor e conhecer a real necessidade dele e naquele momento. Nivaldo, com relação à aprovação do crédito, é imediato ou não? Imediato. Imediato. Eu sempre digo assim que depende mais do empreendedor do que o do Banco do Planalto Norte. Por quê? Aquela história. A primeira conversa é o atendimento. Nós passamos como que funciona, quais são as regras, enfim. O segundo passo cabe ao empreendedor trazer os documentos necessários, nós fazemos as buscas cadastrais, beleza, aprovou. Marcamos o horário da visita. O agente de crédito vai marcar um horário direto com o empreendedor e vai conhecer. Nós tivemos casos, Nascimento, que foi liberado no dia, no próprio dia. Tudo depende da demanda, da disponibilidade dos nossos funcionários e atendê-los e tal. Mas eu digo para você, se ele chegar lá hoje, 13 horas da tarde, vai alguém lá atendê-lo. Se ele trazer a documentação hoje, amanhã o agente de crédito já está visitando. E na quarta-feira já está liberando o crédito. Já está liberado o crédito. Dá para se dizer assim, ó, no máximo, se cumprir todas as etapas, é 3, 4 dias. Mas já teve casos que demorou um dia. Se tiver toda a documentação, é jogo rápido, né, Nivaldo? Exatamente. Nós estamos lá justamente para isso. Claro, nesse momento agora de pandemia, aí, você tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de precaução. Distanciamento. Distanciamento, os cuidados, enfim. Ele fica um sistema um pouco mais lento. Mas para demorar 4 dias, em média. Nivaldo, nós falamos já as facilidades, quem pode, quem não pode, e as pessoas que se interessaram em fazer esse empréstimo ou obter mais informações, o endereço e horário de atendimento do Banco do Planalto Norte. Bem, o horário de atendimento nós abrimos ao público às 8:45 da manhã, e já é um diferencial. Trabalhamos de portas abertas até às 17 horas. Mas pode fazer contato conosco pelo WhatsApp, pelo telefone, em qualquer horário, que algum outro funcionário sempre vai responder as perguntas, os questionamentos da melhor maneira possível. Reforçar o nosso endereço, né, Nascimento, Rua Vidal Ramos, 725. Nosso telefone, se alguém quiser fazer agendamento para tarde, é o 3622-4823. Muito bem, Nivaldo, qual é a dica ou a mensagem para a população de Canoinhas nesse momento de pandemia, nesse momento em que vivemos ainda um momento de isolamento, de distanciamento, com casos de Covid-19 aparecendo quase todos os dias aqui. Agora, pela manhã, a confirmação de uma morte por Covid-19 na cidade de Papanduva. Quer dizer, o Planalto Norte, nesse momento também, além de propiciar ao microempreendedor essas facilidades, também tem uma mensagem nesse momento que nós estamos enfrentando o Covid-19. Bem, Nascimento, nesse momento, a gente gostaria de falar para a comunidade empreendedora, enfim, para a comunidade como um todo, que todo cuidado é pouco.
momento de isolamento social, né, de moderar um pouco algumas ações, mas voltando na questão do empreendedorismo, eu vejo assim que nós temos que ter muita cautela e prudência nesse momento, né, porque nós não sabemos ainda efetivamente qual que vai ser o tempo disso tudo, né, então nós temos que saber e verificar como o mercado vai reagir até nós sairmos dessa situação. Então os empreendedores, nesse momento, muito cautela, muitos cuidados, né, cuidados com os funcionários, são os cuidados necessários para a saúde do trabalhador, afinal, se os cuidados não forem tomados, obviamente que vai respingar na empresa alguma coisa, de repente tenha que fechar as portas, então tem que tomar muito cuidado. Cuidado, prudência e cautela nesse momento. Na área financeira, economizar o máximo possível, né? Tentar reduzir os custos, os gastos, no que for possível. O momento é esse. Negociar com fornecedores. Você comentou, Nascimento, há pouco, que se o cidadão paga aluguel, nós sabemos que é uma realidade dos empreendedores, negociar com donos desses imóveis, de repente, uma redução de aluguel por 60, 90 dias, avaliar, né? Avaliar cada caso. Uma coisa importante que as empresas devem ter, que é o planejamento estratégico. Agora, como está um pouco mais lento o mercado, talvez seria o momento de rever esse planejamento estratégico até o final do ano. Como que isso vai se comportar? Então, rever esse planejamento, mas envolver principalmente os colaboradores, porque os colaboradores eles trazem boas ideias para os empreendedores e para os empresários, talvez seja esse momento. Ser criativo, procurar ser criativo ao máximo. Quanto mais você conhece da sua atividade, você é criativo. Então, utilizar essa situação na maioria das vezes, né? Procurar novas alternativas, né? Sabemos que, né, como comentei, que a velocidade dos negócios estão mais lenta nesse momento, mas não será igual, não vai ser mais igual como era antigamente. Então, essa criatividade tem que ter. Se reinventar, né? Hoje está fazendo muito sucesso o Nascimento dos deliveries, e nós sabemos que isso é uma situação momentânea, né? Hoje, se a pessoa está em casa, aproveita o tempo. Quem tem o dom culinário, vai lá, faz um bolo, faz um salgadinho, faz um docinho e usa isso a seu favor. Vende, né? Fatura o máximo que você puder. E isso tudo vai agregando na renda. O que, na verdade, é que nós temos que sair, né, Nascimento? Não é ficar só esperando. Nós temos que buscar sair da zona do conforto, né? E talvez seja o momento mais propício agora para você sair dessa zona do conforto na marra, né? Através de uma necessidade que surgiu. Então, vai ter que fazer isso. E outra coisa, os decretos, as normas, os regulamentos estão saindo a cada instante, a cada minuto. Então, tentar adequar ao máximo para tomar decisão rápida, porque o negócio muitas vezes não pode esperar, a tomada de decisão tem que ser rápida, porque isso pode afetar o seu faturamento, né? Ou o futuro do seu negócio. Né? Eu falei anteriormente, né? Reunir a equipe, envolver e também abrir o jogo com seus funcionários, porque eles têm que saber o que está acontecendo, porque afinal é o emprego dele também que está correndo risco nesse momento, então tem que ter o empenho, o envolvimento, arregaçar as mangas, como se fala, né? Vestir a camisa da empresa ao máximo possível para que essa empresa aumente as suas vendas, aumente o seu faturamento e o seu emprego também seja mantido nesse momento. Até parabenizar muitos dos empreendedores aqui de Canoinhas e região, que muitas das normas, das possibilidades que existiam, que o governo abriu para o empreendedor, que, por exemplo, suspender contrato de trabalho, reduzir a jornada de trabalho, muitos dos empreendedores estão assumindo essa situação e não estão fazendo isso. Para quê? Para priorizar o emprego dos seus funcionários. Isso é muito importante. Então, os empreendedores de Canoinhas e região estão dando a resposta para a comunidade, né? Evaldo. E apoiar, uma coisa que eu acho muito importante nesse momento, né, Nascimento, é apoiar os empreendedores, os funcionários também, em tudo que, sentindo a lei da capacitação, como eu falei, a situação psicológica deles, porque muitos deles estão ansiosos, porque não sabem também o que vai acontecer. Conversar, envolver essas pessoas e trazer eles para vestir a camisa da empresa e trazer eles para dentro da empresa como um todo e pensando numa situação de futuro, né, Nascimento? Então, eu vejo assim que hoje o Sebrae, né, através de plataforma de ensino à distância, tem
oferecido, está levando para os empreendedores e para os funcionários muitas possibilidades de cursos. Aproveite esse tempo, vão atrás, se capacitem, porque nós temos que sair, Nascimento, melhor do que entramos nessa onda de pandemia. Melhor do que entramos. O ser humano, ele terá que ser diferente do que era. Nós tínhamos muita preocupação, o ser humano como um todo, muito na questão material, muita questão do capital, e esquecíamos um pouco do lado humano. Isso agora tem que ser revisto, esse conceito tem que ser revisto. Entendo eu, na minha humilde opinião, Nascimento. Muito bem, Nivaldo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Queremos nos colocar sempre à sua inteira disposição e deixar os microfones do nosso programa, da Rádio Nativa FM, neste momento, para mais alguma consideração que você queira fazer, de repente, algum esclarecimento, algum assunto que nós, porventura, deixemos de abordar nesse nosso bate-papo. Eu deixo você à vontade aqui no programa. Bem, Nascimento, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a Rádio Nativa, 87.9 FM, agradecer ao Sérgio Moreira, agradecer você, Nascimento, pelo convite, e dizer que o Nivaldo Bray Júnior, gerente executivo do Planorte, está à disposição da rádio para quando for necessário, para trazer informações e esclarecimentos para a nossa comunidade. Dizer que o Banco do Planalto Norte é uma força viva, voltada ao empreendedorismo, aos empresários. Sempre digo que o microcrédito é uma ferramenta de desenvolvimento. Empresário, microcrédito, Banco do Planalto Norte, juntos nós somos mais fortes. O Banco do Planalto Norte está à disposição da comunidade. Nossa equipe, os agentes de crédito, o Marlon, a Viviane, o Alex, a Natália, a Elidiane, o Sandro, que são aqui de Canoinhas, estão à disposição também para atendê-los da melhor maneira possível. Os micro e pequenos empreendedores, os formais, os informais, estão capacitados para dar dicas, inclusive, na parte gerencial, na parte de marketing, na parte que é muito importante agora nesse momento, na parte financeira, enfim, na parte de gestão como um todo, porque o microcrédito é uma ferramenta de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, mas com não simplesmente liberar, conceder o crédito, mas também dar educação financeira aos empreendedores. Nós estamos localizados, então, ali em Nascimento da Rua, Vidal Ramos 725, nosso telefone é 3622-4823. Estamos, mais uma vez aqui em Canoinhas, trazendo essas informações, porque entendemos que são fundamentais para a sociedade como um todo, em especial aos empreendedores. O Banco do Planalto Norte é daqui, ele nasceu da comunidade canoinhense e regional do Planalto Norte, está aqui realmente para auxiliar, e não seria nesse momento de Covid-19, infelizmente, que nós estaríamos isentos disso. Não, nós estamos aqui abertos, trazendo ferramentas de apoio para os empreendedores que julgamos assim que nesses 30, 60, 90 dias para frente irão precisar muito da questão das orientações e do microcrédito como um todo. Obrigado, Nascimento, mais uma vez, e estamos à disposição. Muito bem, esse é Nivaldo Bray Júnior, gerente executivo do Banco Planalto Norte, do Planorte, que veio hoje aqui para trazer essa importante notícia, que é o empréstimo sem juros de verdade para microcrédito. No Planorte é assim, é de verdade, pois se trata da parceria com o governo do estado via Badesc, que incentiva os microempreendedores individuais do nosso estado. Se você é MEI em Santa Catarina, o programa Juro Zero te espera. Então tem várias formas de você poder fazer esse empréstimo aí com o Planorte. Como disse o Nivaldo, o Banco Planorte é genuinamente Canoinhas, está aqui para servir e ajudar mais do que nunca você, trabalhador microempreendedor. Obrigado, Nivaldo. Um bom dia, uma boa terça-feira, bom trabalho para vocês, tá certo? Muito bem, agora são 12h09 em